Olá a todos que assistem nosso canal. Eu sou o Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 10 dúvidas mais comuns envolvendo atestado médico e o contrato de trabalho, bem como os direitos que envolvem esse assunto. Qualquer atestado é válido para abonar as horas ou as faltas ao trabalho? A empresa pode pegar e recusar um atestado e descontar as horas e os dias de afastamento? Neste vídeo vamos esclarecer para você de forma clara e objetiva, portanto fique com a gente e saiba mais. O atestado médico é o documento que justifica faltas e afastamento de funcionários por motivos de doença. Documento este que ainda até hoje desperta dúvidas entre os seus beneficiados. No caso, os trabalhadores e empregados, e até mesmo gera dúvida para os empregadores. Portanto, neste vídeo nós vamos buscar esclarecer sobre os maiores e as mais recorrentes dúvidas que envolvem o tema atestado médico. A primeira situação que gera dúvida para o empregado e para o empregador é se as faltas ao trabalho por doença devidamente atestadas garantem o pagamento integral dos salários. Dessa pergunta, como resposta, temos que sim. As ausências motivadas por problemas de saúde são previstas em lei. E se o empregado faltar ao trabalho por motivos de doença, devidamente atestado por médico, não perderá o salário e não perderá o descanso semanal remunerado. A segunda situação que gera dúvida tanto para o empregado quanto para o empregador é quanto à origem desse atestado. Qualquer atestado, seja ele concedido por médico particular, do convênio médico ou da saúde pública, conhecida como SUS, qualquer um é válido para abonar as faltas? Como resposta, temos que sim. Qualquer um dos atestados há pouco mencionados é válido para abonar horas ou faltas ao trabalho. Apesar de existir uma ordem de preferência estabelecida na lei quanto a estes atestados, para que as horas ou dias de afastamento sejam abonados, essa ordem de prevalência ela não é obrigatória. Nos termos da lei, em primeiro lugar, preferem-se os atestados médicos de serviços próprios ou mantidos pela empresa. Depois, na sequência, temos os atestados médicos de serviços médicos mantidos pelos sindicatos. Na sequência, temos os atestados da rede pública de saúde, e depois é que surgem na preferência os atestados emitidos por médico particular do empregado. Sendo que aí no final dessa lista nós temos o atestado do perito do INSS, quando o período de afastamento do empregado for ultrapassar aí 15 dias. A terceira situação que gera dúvida aí com relação ao atestado é no caso de consulta de rotina. Por exemplo, ao oftalmologista. A apresentação de atestado garante que as horas não sejam descontadas nessas consultas de rotina? Neste aspecto, é oportuno esclarecer para você que nos assiste que a lei não faz distinção entre atestado por urgência ou por exame de rotina. Basta que o atestado seja válido para que ele seja obrigatoriamente aceito pelo empregador, independentemente do tipo de atendimento ocorrido, se de urgência ou de rotina. A quarta situação que temos consiste se a empresa pode recusar os atestados médicos e descontar as horas ou dias de afastamento. A empresa pode recusar? Quanto à recusa, se o empregado apresentar um atestado válido, a empresa somente pode recusá-lo de fato e não pagar os salários, caso se comprove através de uma junta médica que o trabalhador está apto ao trabalho.
É o que estabelece o parecer número 15 do ano de 1995 do Conselho Federal de Medicina, conhecido como CFM. A recusa de um atestado só se justifica, então, se ele for falso ou devidamente contrariado por uma junta médica. Passamos agora a ver a quinta situação que gera dúvida quanto ao atestado entre empregado e empregador. Quando a empresa recebe o atestado e mesmo assim desconta as horas ou dia de trabalho, o que fazer quando isso acontecer? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder rotineiramente, né? De pronto, venho esclarecer que esse tipo de situação é ilegal. Porém, como falei há pouco, é bastante comum no dia a dia brasileiro. Há empresas que, infelizmente, arbitrariamente, não reconhecem atestados de forma aleatória, sem qualquer embasamento legal e simplesmente acabam descontando o período atestado. Para se precaver, fica aí uma dica, né? O empregado deve entregar o atestado sempre mediante recibo, ou seja, ficar com uma cópia, como se providenciasse aí um protocolo, né? Em posse do protocolo, pode pedir diretamente o pagamento por escrito. Pode ainda reclamar perante o sindicato da categoria ou ainda perante a superintendência do Ministério do Trabalho. Em última hipótese aí, né, deve requerer o pagamento, o ressarcimento perante a Justiça do Trabalho, caso seja aí efetivado esse desconto indevido. A sexta situação, que também traz muita dúvida sobre o atestado, é a seguinte: o que a empresa poderá fazer nos casos em que o empregado falte repetitivamente e apresente atestados? O que a empresa pode fazer nesse sentido? Nestes casos, para o empregado que faltar em dias alternados ou descontínuos, né, por mais de 15 dias, a empresa pode encaminhá-lo ao INSS, uma vez que a bilateralidade pressupõe o desempenho das funções para que possa assim o empregado receber seus salários. Em assim ocorrendo, né, se a empresa encaminhar ao INSS, a responsabilidade pelo pagamento dos salários do empregado a partir do 15º dia ficará em cargo exclusivo do INSS. A sétima situação que gera para o empregado e para o empregador grande dúvida é sobre o empregador poder descontar do salário do funcionário o valor do descanso semanal remunerado, do DSR, caso o empregado tenha atestado várias vezes durante o mês. A resposta para essa pergunta é não, uma vez que o atestado válido só pode ser recusado e devidamente contrariado por junta médica. Não sendo essa a hipótese da pergunta, né, não pode o desconto ser feito. A oitava situação que gera dúvida para o empregado e para o empregador é a seguinte: o empregado pode se ausentar do trabalho para cuidar do filho doente ou ainda para levar parentes diretos como o pai e a mãe ao médico? Neste caso, como atestar essas ausências para que não haja desconto no salário? A CLT prevê somente a ausência no trabalho um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em uma consulta médica. Vejam só, apenas um dia por ano para um filho de até 6 anos. Ou ainda 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. É importante destacar que nos demais casos não existe previsão legal, ou seja, não existe uma previsão na CLT. No entanto, uma vez que essa ausência possa até ser considerada como justificada pelo empregador, né, é possível a este facultar e garantir ao empregado o pagamento integral dos salários. Neste sentido, é oportuno destacar que algumas normas coletivas de categorias específicas podem conter previsões mais benéficas ao trabalhador
quanto às ausências consideradas justificáveis. A nona situação que gera dúvida aí sobre o atestado na relação de emprego aí, né? Versa sobre atestado de frequência ao dentista. A pergunta é: esse atestado é válido para que não haja descontos? Bom, meus amigos do canal, quando a visita ao dentista for de caráter emergencial, não gera nenhuma dúvida a impossibilidade de se efetuar o desconto, pois tem o atestado do dentista a mesma validade que o atestado médico. O problema surge quando é tratamento de rotina, e que em tese poderia ser feito fora do horário de trabalho. Mesmo nessas hipóteses, a empresa não deve recusar o atestado se comprovadamente o empregado se ausentou para o tratamento de saúde bucal. Nesse aspecto, fica claro que deve reinar sempre o bom senso entre as partes, sem abusos para que a relação permaneça-se equilibrada. A derradeira situação, quer seja a 10ª situação que gera dúvidas aí, né? É aquela relacionada aí se o empregado apresentar um atestado médico falso ou rasurado. O que é que isso pode lhe acarretar? Vamos lá. Caso a empresa suspeite de fraudes quanto ao documento, né, o atestado médico apresentado pelo empregado, poderá a empresa solicitar esclarecimento aos responsáveis, os quais deverão prestá-los, vez que a prática de atestado falso é crime previsto nos artigos 297 e 302 do Código Penal. Caso a fraude no documento seja constatada, pode implicar aí em demissão por justa causa do empregado. Prevista essa hipótese no artigo 482 da CLT, pois foi quebrada a fidúcia, foi quebrada a boa-fé e a lealdade contratual que deve haver entre as partes numa relação de trabalho. Por fim, é importante lembrar você que nos assiste sobre o tempo de percurso nos casos de atestado de horas. Nestes casos, será de até 1 hora antes e 1 hora após o horário informado pelo médico para efeito de locomoção do empregado. Esse é um aspecto bastante importante que deve sempre ser observado. Meus amigos, vejam quanta coisa precisamos saber sobre o popular atestado médico e as suas implicações no contrato de trabalho. Vejam quanta ilegalidade vem ocorrendo por aí. Nesta linha, nós advogados continuamos aqui à sua inteira disposição caso necessite de um serviço especializado para fazer valer o seu direito. Se você gostou desse vídeo e quer mais dicas e informações sobre o direito do trabalho, confira nossa playlist de vídeos trabalhistas em nosso canal e fique por dentro dos seus direitos. Nessa playlist dividimos por tema, né? Então fica mais fácil para você que gosta de direito do trabalho localizar o conteúdo que melhor lhe atenda. Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado dos novos vídeos com assuntos de interesse público sobre direito do trabalho. Dúvidas e sugestões podem enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.